Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 2 de dezembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Robertos. Aviões da FAB devem deixar a Colômbia hoje para trazer os corpos das vítimas ao Brasil. E o presidente Michel Temer vai estar no aeroporto de Chapecó, onde haverá uma homenagem militar. Supremo Tribunal Federal decide: presidente do Senado, Renan Calheiros, vira réu por desvio de dinheiro público. Operação Lava Jato, Odebrecht assina acordos de delação premiada e deve pagar uma multa de quase 7 bilhões de reais. Polícia Federal diz que houve vazamento do Enem, mas Ministério da Educação diz que não vai anular provas. Participe do link Record News com suas mensagens de solidariedade às vítimas do acidente com a equipe da Chapecoense. Para isso, entre nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag link Record News. Abrimos esta edição falando que o Brasil se prepara para receber amanhã os corpos dos 64 brasileiros mortos na queda do avião na Colômbia. As outras 7 vítimas eram da Venezuela, Paraguai e Bolívia. E hoje também os 6 sobreviventes devem ser transferidos para um mesmo hospital. A determinação é concentrada e facilitar o transporte, já pensando no traslado dos 4 brasileiros. A nossa equipe acompanha o trabalho no Instituto Médico Legal e também nas clínicas, onde os sobreviventes se recuperam. Bandeiras da Chapecoense e faixas com os nomes das vítimas foram colocadas em cima dos caixões que estão em funerárias da cidade de Medellín. Junto com o símbolo, a frase "Campeões para sempre". As autoridades colombianas trabalharam a noite toda para adiantar a liberação dos corpos. Eles foram levados para funerárias e de lá seguem em um cortejo fúnebre até o aeroporto internacional, a 45 quilômetros de Medellín. Os corpos serão transportados em aviões da FAB e devem chegar no Brasil amanhã de manhã. E é esse o desejo dos familiares que viajaram até a Colômbia: voltar para casa. Levar para casa, porque a espera é a pior coisa que se tem. Roger veio atrás de notícias do primo, o jornalista Rafael Renzel. Quando abriu os olhos, ele se emocionou. Saí de perto para ele não ver, mas não falamos para ele, ele não sabe ainda a dimensão da tragédia. O jornalista foi transferido para um outro hospital para receber cuidados específicos no quadro pulmonar. Nesta clínica em La Serra, o zagueiro da Chapecoense, Hélio Neto, continua internado, sedado e respirando por aparelhos. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, passou por uma nova cirurgia. As lesões na perna esquerda melhoraram e não foi necessário amputá-la. Alan Russell também evolui bem. A diretora médica disse que não sabe se o jogador da Chapecoense vai poder voltar um dia aos campos de futebol. No momento, a atividade motora está normal e esperamos que continue assim, mas é cedo dizer se ele volta a jogar, explica. Os outros 2 sobreviventes, a comissária de bordo, Jimena Soares, e o mecânico do avião, Erwin Tumiri, são os que estão em melhores condições de saúde. Os 2 permanecem internados neste hospital, na província de Rio Negro. E a previsão das autoridades colombianas é de que os 3 aviões da FAB devem deixar Medellín a partir das 7 da noite, pelo horário de Brasília. Chegando aqui ao país, haverá uma escala em Manaus para abastecimento. E na sequência, os aviões da FAB decolam rumo a Santa Catarina. A viagem entre Medellín e Chapecó deve durar cerca de 12 horas no total. Os corpos de alguns jornalistas serão levados em voos separados para outros destinos. 100 mil pessoas são esperadas no funeral das vítimas do acidente. Ao todo, 51 corpos serão levados para Chapecó, onde devem ser enterrados 16 pessoas. Na entrada do estádio, que leva o nome de um líder indígena da região, um ritual em homenagem aos guerreiros dos gramados que se foram. Pintados com as cores da Chapecoense, índios apaixonados por futebol lembraram dos ídolos. O ritual que eles fizeram é para que esses guerreiros que lutaram, que fizeram alegria ao coração desse torcedor caigangue, é que descanse em paz com Deus lá no céu. Alunos da APAE aplaudiram aqueles que sempre estiveram presentes na associação. Jogadores que se engajaram nas causas sociais da cidade. O goleiro Danilo era amigo do Rafael. Ele falou que
se ele viesse lá de Medellín, ele ia me dar a camiseta dele autografada na minha mão. E agora ele não vai estar mais aqui com nós, com nós. E muitos torcedores fazem questão de deixar uma mensagem de otimismo. Nós estamos debaixo de uma das arquibancadas do estádio da Chapecoense. E olha só o que nós encontramos aqui. Uma espécie de memorial com muitos cartazes, dezenas de cartazes com fotos. Há flores também por aqui e tem sido assim durante todo o dia. As pessoas vêm por aqui e deixam mensagens para as famílias das vítimas dessa tragédia. Numa demonstração de amor, de que o clube não acabou e com a força destes torcedores vai se reerguer. Ao todo, 51 corpos serão trazidos para Chapecó. O acesso ao campo só será permitido aos familiares e amigos autorizados pelas famílias. Na primeira hora, só os parentes vão poder entrar. Só depois será permitida a entrada dos torcedores nas arquibancadas. Depois de 4 horas, cada família estará liberada para um velório particular ou para fazer o sepultamento. 16 vítimas serão enterradas na cidade. Enquanto os corpos não chegam, o estádio se mantém vivo, com a presença daqueles que sempre lotam as arquibancadas e que agora não arredam o pé da casa da Chapecoense. É que é a nossa casa, né? A gente está aqui, é a nossa casa, o nosso lugar, então tem que deixar limpo, né? E quando eles chegarem aqui, tá do jeito que eles sempre queriam, né? Tudo perfeito, tudo limpo, tudo lindo, né? E as permissões de voo da companhia Lamia, responsável pelo avião que levava a equipe da Chapecoense, estão suspensas. A medida foi tomada depois que a aeronáutica boliviana confirmou que faltou combustível. O plano de voo da Lamia informa que a autonomia do avião é de 4 horas e 22 minutos, exatamente o tempo máximo que a aeronave consegue voar com um tanque cheio. Esse também é o tempo para chegar até Medellín, sem nenhuma reserva de combustível. O correto seria ter combustível suficiente para ir até Medellín e seguir até Bogotá em caso de necessidade, além de mais 30 minutos de voo extra e 5% de reserva para emergências. A notícia foi recebida com indignação e revolta aqui em Chapecó. Para os torcedores da Chapecoense, é difícil acreditar que um erro como esse tenha provocado a tragédia. É uma coisa sem explicação, porque eles deviam saber, né? Eu estou indo de carro de uma cidade a outra. Eu estou com pouca gasolina, no próprio carro eu vou abastecer. Agora, um avião, não tem onde se agarrar. O avião ele vai cair automaticamente. A mesma empresa já tinha transportado a Chapecoense para outra partida. Diretores do clube afirmam que tinham boas referências da Lamia. Eu já tinha feito, inclusive, fretamento do time da Chapecoense em momento anterior, no jogo anterior. Então, é uma empresa que ela já tinha feito fretamento para outros grandes times, né? O motivo da queda do avião é revoltante. É uma coisa assim que isso não existe. Uma aeronave do ano 80 tem autonomia para fazer 3.000 quilômetros, com o tanque 3.000 quilômetros, e tinha 3.000 quilômetros para fazer. A imprensa boliviana divulgou também um relatório onde uma funcionária do aeroporto alertou a companhia que a rota do voo era igual ao tempo de autonomia do avião. A Lamia teria garantido voar em menos tempo, mas o piloto não previu o que acabou acontecendo naquela noite. Teve que voar em círculos porque outra aeronave ganhou preferência na hora do pouso por um problema técnico. Atento, tenho uma aeronave por debaixo suyo, efectuando a aproximação. E adicional, estão efectuando a revisão de pista. Que tempo tem para permanecer em sua aproximação de Mama Índia? Neste momento, o piloto que levava o time da Chapecoense pede para pousar. O comandante aguarda, mas minutos depois dá o alerta sobre a situação. A controladora autoriza o pouso. Segundo especialistas, cada vez que um avião precisa fazer uma escala para abastecer, o custo total da viagem aumenta entre 5% e 10%. E não é responsabilidade de nenhum órgão regulador de aviação checar se o combustível é suficiente para percorrer a rota. O piloto em comando que sabe a autonomia da aeronave dele.
Os órgãos de controle não são obrigados a saber a autonomia de cada aeronave. Pelo menos deveria saber, né? É realmente a expectativa de todo voo que decola que o piloto tivesse responsabilidade e soubesse mesmo, tivesse ciência de quanto tem a autonomia do seu tanque. E um seguro contratado pela Confederação Brasileira de Futebol vai garantir indenização às famílias dos jogadores da Chapecoense mortos nessa tragédia. É pela Confederação o valor equivalente a 1 ano de salários do atleta. Já a Chapecoense informou que há também um seguro do clube. A cobertura corresponde, então, a 28 vezes o salário de cada jogador. Também serão beneficiados a comissão técnica e funcionários. Já as indenizações que deveriam ser pagas pelos responsáveis pelo acidente ainda estão indefinidas. É que, apesar da legislação internacional, a companhia de pequeno porte pode não ter patrimônio nem seguro. E o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi, tem mais informações sobre as investigações desse acidente. A investigação sobre o acidente da Lamia, que provocou a morte de jornalistas, jogadores de futebol e também pessoas da sociedade e da política de Chapecó, vão atingir a Bolívia. Sim, porque o avião saiu de Santa Cruz de la Sierra todo de maneira irregular. O plano de voo foi feito de maneira irregular, mas apesar do relatório da funcionária chamada Célia, que trabalha no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, ela liberou a aeronave, que não deveria ter liberado. Em consequência disso, uma primeira providência já foi adotada. Os funcionários da liberação de voos do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra e também os funcionários da torre de controle de Santa Cruz de la Sierra foram todos afastados. Eles também serão responsabilizados. As investigações estão sendo realizadas e desenvolvidas pela polícia da Colômbia, pela polícia colombiana de Medellín. Mas, fatalmente, essas pessoas de Santa Cruz de la Sierra também serão responsabilizadas. As informações das 2 caixas pretas apreendidas deverão ser reveladas possivelmente na próxima semana, depois que todos os corpos forem enterrados. E ali nós vamos ter exatamente a confirmação se foi mesmo uma pane seca que provocou a queda do avião ou se foi uma pane elétrica. De qualquer forma, a conversa entre a torre de controle de Medellín e o piloto demonstram, segundo o próprio piloto, primeiro a falta de combustível e depois a pane elétrica. De qualquer forma, é preciso apurar, é preciso continuar com toda a apuração e punir os responsáveis. Ah, mas o piloto, seu principal responsável, está morto. Não, tem muito mais gente em terra que tem que ser responsabilizada. É só mais uma informação ainda sobre esse voo, Lidiane. Um voo saiu agora há pouco da Colômbia com os corpos dos jornalistas da Fox, das vítimas que também estavam nesse acidente. Então, 6 corpos, eles estão no mesmo voo e devem chegar ao Brasil também em um período aí de 12 horas. Eles saíram agora há pouco da Colômbia. Lembrando que ao longo de toda a programação, amanhã, inclusive durante o final de semana, uma cobertura especial, justamente com a cerimônia de velório, as últimas despedidas e homenagens a todos que faziam parte desse voo que caiu na Colômbia, levando dirigentes, pessoas ligadas a todo o time da Chapecoense. E a gente aproveita nesse momento para colocar os nossos canais de comunicação também disponíveis a todo mundo que quiser prestar uma homenagem, deixar uma mensagem para toda a equipe, para todo o time, nesse momento de muita dor. Então, participe pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais também, pelas redes sociais, #LinkRecornews, pelo nosso WhatsApp, telefone DDD 11 95307 1851. Já temos participação. A gente tem participação daqui a pouquinho, então. A gente mostra agora a participação? Daqui a pouco, então, a gente mostra, você continua mandando para a gente, então, essas participações, mensagens de solidariedade. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, porque a gente tem assunto de política agora, né, Lídia? Exatamente. Vamos falar sobre a movimentação em Brasília, que não é pequena não, viu? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros, se tornou réu pela primeira vez. Ele vai responder por desvio de dinheiro público. As denúncias de crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso não foram aceitas. O presidente do Senado é acusado de usar um lobista da construtora Mendes Júnior para pagar pensão alimentícia à jornalista Mônica Veloso, com quem Renan teve uma filha. Oficialmente, Renan respondia por falsidade ideológica, uso de documentos falsos para comprovar renda e peculato, quando teria recebido verba indenizatória indevida do Senado entre janeiro e junho de 2005. Segundo o Procurador-Geral da República, Renan apresentou notas fiscais frias de uma locadora de carros no valor de
de R$ 6.400 cada, sem que a prestação de serviços tenha sido comprovada. O dono da locadora seria sócio de Renan numa empresa de comunicação. A defesa alega que a pensão foi paga com recursos do salário de parlamentar e da venda de gado criado numa fazenda administrada pela família. O relator do processo não viu indícios no crime de falsidade ideológica e que o uso de documento falso estaria prescrito. As notas fiscais não refletem serviço efetivamente prestado. Sendo assim, com tais ponderações, recebo a denúncia pelo crime de peculato. O placar já estava em 5-0 pelo recebimento da acusação de peculato, quando o ministro Dias Toffoli classificou a denúncia de frágil. Mas o voto do ministro Marco Aurélio colocou o presidente do Senado pela primeira vez na condição de réu. É um crime punível com a pena mínima de 2 anos a uma pena máxima de 12 anos de reclusão. É um crime realmente grave. Renan Calheiros já responde a 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 8 deles relacionados às investigações da Operação Lava Jato. O PMDBista permanece no cargo e na linha sucessória temporária da Presidência da República. A ação que vetava esta possibilidade já conta com maioria aqui no tribunal, mas foi interrompida depois que o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para votar. Está com vista ao ministro Dias Toffoli, muito embora já configurada a maioria de 6 votos, no sentido de que não pode ocupar cargo que esteja na linha de substituição quem é réu no Supremo. O presidente do Senado respondeu que recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo e que vai provar a inocência. Renan Calheiros disse em nota que em 9 anos de investigação, o Ministério Público não conseguiu comprovar a culpa dele. Juízes e representantes do Ministério Público protestaram em todo o país contra as mudanças feitas por deputados federais no pacote anticorrupção. Vamos acompanhar. Em Porto Alegre, cerca de 400 juízes e promotores se reuniram em frente ao Tribunal de Justiça, no centro da cidade, para protestar. Em Belo Horizonte, o ato reuniu representantes da magistratura mineira na frente da Justiça Federal. No Recife, uma faixa preta foi estendida na fachada da sede da Procuradoria-Geral de Justiça e membros do MP, servidores e funcionários do Judiciário se reuniram em frente ao prédio. Em São Paulo, também teve protesto. Dezenas de juízes e membros do Ministério Público se reuniram no Fórum da Barra Funda, o maior da América do Sul, e leram um manifesto em defesa do Judiciário. Calar os juízes e calar os promotores é tornar a nossa sociedade sem voz, sem lei e sem democracia. No interior do Paraná, em Londrina, servidores fizeram atos em frente às justiças estadual e federal. Em Maringá, a mobilização foi em frente ao Fórum. Em Curitiba, sede da Operação Lava Jato, cerca de 70 juízes e procuradores pararam as atividades para repudiar as propostas. Estão tentando nos furtar, estão tentando nos achacar, nos pressionar, de uma forma que aparentemente se diz legislativa, mas na verdade é uma vingança escondida e travestida de um processo legislativo legal. Em Brasília, os manifestantes fizeram um abraço simbólico ao Supremo Tribunal Federal. No fim do ato, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, se juntou aos manifestantes. Os atos criticam as mudanças no projeto das 10 medidas contra a corrupção. Das 10, 6 foram eliminadas pelos deputados federais. O que mais incomoda o judiciário é a proposta que prevê que membros da Justiça e procuradores possam responder por crimes de responsabilidade e abuso de autoridade. Segundo os manifestantes, isso pode impedir novas investigações contra poderosos. O juiz Sérgio Moro participou de um debate no Senado sobre abuso de autoridade e respondeu a críticas de parlamentares e também de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros, que foi criticado por tentar votar às pressas o polêmico projeto anticorrupção aprovado na Câmara, abriu a sessão com uma explicação pública. Nenhum de nós está imune aos sistemas de controle legalmente instituídos. Eu considero a Operação Lava Jato sagrada. O senador petista Lindbergh Farias acusou o juiz de praticar ilegalidades e perseguição política. Eu fico preocupado, e aqui eu externo
essa posição, que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Sérgio Moro criticou o projeto das 10 medidas anticorrupção desfiguradas pelos deputados numa votação ocorrida de madrugada. Emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade não são apropriadas, tratando de temas assim tão sensíveis. Mas enfrentou divergência também de Gilmar Mendes, que reagiu com ironia ao comentário de Moro de que não é o momento ideal para se criar lei sobre o tema. Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? De um projeto que já tramita no Congresso há mais de 7 anos. A Lava Jato não precisa de licença especial para fazer as suas investigações. Apesar dos momentos de tensão, Sérgio Moro deixou a audiência cortejado por senadores e funcionários. Uma das principais sugestões do juiz Sérgio Moro foi imediatamente assimilada e transformada em emenda ao projeto de lei de abuso de autoridade. É aquela que impede que o juiz seja punido por questões relacionadas à interpretação da lei. Tanto o projeto no texto que está no plenário do Senado, quanto o que veio da Câmara, só tem um objetivo, em nosso entender: intimidar a atuação do Ministério Público e intimidar a atuação de magistrados. E a Odebrecht assinou um acordo de delação premiada de 77 executivos e vai ser obrigada a pagar uma multa bilionária. A Odebrecht errou. Pela primeira vez, a empreiteira reconheceu publicamente que participou de práticas impróprias e pediu desculpas no site da empresa. Na nota, a direção assumiu: foi uma agressão à honestidade e à ética e finalizou: estamos comprometidos a virar essa página. Foi o primeiro passo depois que a Odebrecht assinou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, uma espécie de delação premiada para empresas investigadas em crimes. Com isso, a Odebrecht poderá continuar sendo contratada pelo poder público, pegar empréstimos junto aos bancos e tentar fugir da falência. 77 executivos da Odebrecht, incluindo o fundador Emílio e o filho dele, Marcelo Odebrecht, que está preso em Curitiba desde junho do ano passado, vão participar da delação premiada, que é a maior já fechada no Brasil. A maioria dos executivos vem a Brasília assinar o acordo. Esta etapa é a mais aguardada e temida da Operação Lava Jato. A Odebrecht será obrigada a pagar multa de 6 bilhões e 700 milhões de reais em 20 anos. O dinheiro será dividido entre Brasil, Suíça e Estados Unidos. O acordo deveria ter sido assinado na semana passada, mas os norte-americanos não concordaram com o valor da multa e pediram mais 50 milhões de dólares. Depois de fechado, o termo da leniência tem que ser homologado pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. As investigações mostram que a Odebrecht teria financiado pelo menos 24 dos 26 partidos que têm representação na Câmara. 200 políticos devem aparecer na delação, entre eles o presidente Michel Temer, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o ministro José Serra, governadores, senadores e deputados. E agora, além da movimentação em Brasília, um local bastante movimentado também, até por ser berço do juiz Sérgio Moro, é lá, Curitiba, no Paraná. Para lá que seguimos agora com a Fabiana Vantucci, que traz os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Oi, Lidiane, Nolan, bom dia para vocês, bom dia a todos. Realmente, aqui movimentação sempre intensa por causa da Lava Jato. Mas hoje nossos destaques são sobre saúde. Olha só, nós já noticiamos várias vezes aqui que o Hospital de Clínicas, o maior hospital público do estado, tem enfrentado muitas dificuldades. A UTI chegou a ser interditada por falta de funcionários. A boa notícia é que com a contratação de novos servidores, os atendimentos serão normalizados. A chegada de 126 funcionários no Hospital de Clínicas de Curitiba vai permitir a reabertura de 9 leitos na unidade de terapia intensiva infantil. Os novos servidores, entre médicos, enfermeiros e assistentes administrativos, estão passando por um treinamento de integração que segue até hoje. Lembrando que a UTI foi interditada pelo Conselho Regional de Medicina após vistorias realizadas no hospital que identificaram uma série de
problemas, como, por exemplo, a falta de funcionários, de materiais e medicamentos. Além da UTI neonatal e pediátrica, o CRM também havia determinado que o atendimento na UTI cardíaca fosse limitado. Com as novas contratações, o funcionamento das UTIs deve ser normalizado a partir de segunda-feira. E ainda sobre saúde, nosso segundo destaque é preocupante, viu? O Hospital Evangélico de Curitiba, que assim como o Hospital de Clínicas é um dos maiores do estado, suspendeu os atendimentos por causa das dificuldades financeiras. A rotina do hospital não é a mesma nos últimos dias e ficou ainda mais difícil nesta semana. Nos corredores do Evangélico, dá para ver que o número de pessoas é bem menor, já que alguns serviços estão suspensos por conta da crise financeira. Os atendimentos a pacientes do SAMU, SIAT e Central de Leitos do SUS não são realizados desde segunda-feira da semana passada. E o agendamento de cirurgias também foi interrompido. Outra medida por conta da crise financeira é a suspensão das marcações de consultas e exames. Medida que passou a valer nesta semana. Aí fica difícil. Que nem agora mesmo vou ter indo ali pegar uns papéis para ver se eu consigo transferência para outro hospital. Sei lá o que está acontecendo, mal administração, falta de dinheiro. Tem que dar uma olhada. Quem está no comando tem que olhar pelo povo, que senão estamos perdidos. De acordo com o interventor do hospital, a suspensão destes serviços é necessária para garantir o atendimento dos pacientes internados e daqueles que precisam de tratamento contínuo. É com essa intenção é que a gente está fazendo a paralisação temporária de alguns serviços, né, para que mantenha em operação o hospital até o final do ano. Além da dificuldade para a compra de materiais básicos, a folha de pagamento dos funcionários do hospital também tem sido comprometida. Não vai poder acontecer o adiantamento de janeiro para dezembro. Então, de alguma maneira, o hospital vai passar por uma situação muito difícil durante um período de dias, talvez meses. Hoje, a dívida total do Evangélico é de 350 milhões de reais. Só a dívida com empréstimos bancários está em 50 milhões, segundo o interventor. Ele só se mantém aberto pela sua importância social. Esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos aí com vocês no estúdio. Bom trabalho a todos, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Obrigada, Fabiana, pelos destaques. Até segunda-feira. Até segunda-feira, Fabi. E olha, a Polícia Federal afirma que houve vazamento da prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. As questões do primeiro e do segundo dia, além da redação, aplicadas no começo de novembro, vazaram para pelo menos 2 candidatos antes do início do teste, isso de acordo com as investigações. O Ministério Público diz que vai incluir esses dados no processo que pede o cancelamento da prova da redação. O INEP, que é responsável pela aplicação do exame, contestou o relatório e disse que as investigações ainda não terminaram. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, prefeita de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é presa pela Polícia Federal. E ainda julgamento de Elise Matsunaga entra no 5º dia. Agora a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Oi, galera da Record News, eu sou a Bruna Caranto, aqui para convidar todos vocês para assistir ao primeiro show da minha nova turnê Multi-Alma, do meu 4º disco, dia 3 de dezembro, no Sesc Santo André. Não percam, venham assistir. Se eu quiser, eu vou pra rua, se eu quiser, eu vou nua, se eu quiser, vou dar mesmo, eu não obedeço a sua censura. Se eu quiser, eu vou pra rua, se eu quiser, vou pra lua, e te proíbo de pedir recibo da minha soltura. E aí, você de São Bernardo, dia 2 de dezembro, eu e minha banda Os Infernais. Link Record News de volta, 11h41 pelo horário brasileiro de verão. E a gente volta com a informação de que a prefeita de Ribeirão Preto, uma das mais importantes cidades do interior de São Paulo, foi presa hoje de manhã. Isso, ela estava em casa, a Polícia Federal foi quem prendeu
De acordo com a polícia, a promotoria, a prefeita Darcy Vera, do PSB, teria mentido nos depoimentos à Procuradoria-Geral do Estado sobre a operação que investiga o desvio de 203 milhões de reais da prefeitura. As acusações são de recebimento de propina, compra de apoio político na Câmara e de negociatas com o Sindicato dos Servidores Municipais. 9 vereadores foram afastados e ex-secretários ainda são investigados. 2 ex-advogados do Sindicato dos Servidores Municipais e um ex-superintendente do Departamento de Água e Esgoto também foram presos. Todos vão ser levados para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. E no 4º dia do júri, os advogados de Elise Matsunaga pediram a anulação do julgamento. Eles alegam que 2 testemunhas conversaram entre si, o que, segundo a defesa, é proibido por lei. O juiz não concordou e deu continuidade à sessão, que teve o depoimento de 9 testemunhas. 4 anos após o crime, Elise Matsunaga enfrentou nesta quinta-feira o 4º dia do julgamento, que poderá demorar mais tempo do que estava programado. A previsão era finalizar os trabalhos nesta sexta-feira, o que não deve ocorrer. Os advogados de Elise tentaram anular o júri, alegando que 2 testemunhas, no caso 2 médicos peritos, conversaram entre si, o que não é permitido por lei, segundo a defesa. Mas o juiz não concordou e deu continuidade à sessão. Até agora, 13 das 18 testemunhas foram ouvidas. A partir da tarde desta quinta-feira, começaram os depoimentos do lado da defesa. Uma das únicas pessoas a visitar Elise na prisão, a tia Roselide Araújo, contou que a sobrinha foi vítima de abusos pelo padrasto na adolescência. Durante todo o tempo, Elise chorou. Isso não acho que venha contribuir efetivamente com o que efetivamente aconteceu e que está em julgamento, que é a conduta dela diante do Marcos naquele episódio. Elise Matsunaga é reconfessa do homicídio do marido, Marcos Matsunaga, de 42 anos. Em maio de 2012, ela atirou no empresário e depois o esquartejou. Embaladas em sacos de lixo, as partes do corpo foram abandonadas em uma estrada na Grande São Paulo. Para peritos e investigadores, Elise atirou assim que o marido entrou em casa com uma pizza que tinha descido para pegar na portaria. O tiro teria sido a curta distância, sem chance de defesa. Aos jurados, o médico legista Jorge Oliveira, que fez a necrópsia, disse no dia anterior que o primeiro corte feito em Marcos foi no pescoço e que ele ainda estava vivo. O médico e perito Carlos Coelho, que depôs nesta quinta-feira, confirmou o depoimento do colega. Disse que Marcos poderia já estar em coma, mas sentiu alguma coisa. Pelo conjunto de sinais, o coágulo nos cortes, associado ao coágulo e sangue nas vias respiratórias e no pulmão, não há dúvida alguma, ela começou a esquartejar o Marcos, ele ainda estava vivo. Também foi ouvida a governanta Neuza Gouveia da Silva. Ela contou que começou no emprego 8 dias antes da morte de Marcos e que presenciou 2 brigas entre o casal. Elise Matsunaga, que completou 35 anos na terça-feira, ouve os depoimentos, na maior parte do tempo, de cabeça baixa. No dia em que foram apresentadas pela primeira vez as fotos do corpo do empresário, ela se retirou do plenário. Nas outras projeções, evitou assistir às cenas. A acusação é de homicídio triplamente qualificado, com 3 agravantes: por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Se os jurados entenderem que Elise cometeu os 3 agravantes, a pena pode variar entre 12 e 30 anos. A defesa de Elise tenta convencer o júri de que o tiro dado em Marcos foi em legítima defesa e que o empresário já estava morto quando foi esquartejado. Se conseguir, a pena pode variar entre 6 e 20 anos. A defesa de Elise informou que ela ficará em silêncio quando for interrogada pela acusação e pelo promotor. Só irá responder às perguntas da defesa e do juiz, mas os advogados não explicaram o motivo. O interrogatório de Elise acontecerá somente após o fim dos depoimentos de todas as testemunhas.
A demora na chegada dos corpos aumentou a angústia das famílias das vítimas da tragédia na Colômbia. Nossos repórteres conversaram com parentes que estão em Chapecó à espera desse velório coletivo. Para a família do goleiro Danilo, foram 8 horas de viagem de Cianorte, no noroeste paranaense, até Chapecó, em Santa Catarina. São quase 600 quilômetros de distância. A mãe do atleta concordou com o velório coletivo. Danilo, filho, é um Danilo maravilhoso. Eu não poderia ter pedido a Deus um filho melhor. Filho atencioso, carinhoso, amoroso. Nunca me deu trabalho. A pessoa mais assim especial que você puder imaginar. Segundo a família, as passagens e hospedagem foram pagas pela chapecoense. O irmão do jornalista Renan Agnolin veio por conta própria de Itajaí, no litoral catarinense, para se despedir de quem, para ele, era um exemplo de ser humano. Renan era uma pessoa batalhadora, era um jovem sonhador, cheio de planos, que teve os seus planos interrompidos por uma tragédia. A demora na chegada dos corpos e as mudanças no cronograma de traslado aumentam a angústia dos familiares. A gente não sabe o que pensar, não sabe o que fazer, não sabe o que esperar. Cada hora é uma notícia diferente, é difícil. Na Arena Condá, a estrutura para o velório coletivo está praticamente pronta. Nesta área restrita do estádio vão ficar 2.500 pessoas, entre familiares e amigos, que vão acompanhar o velório coletivo. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês eu vou sentir muita revolta. Na hora que eu querer falar com meu filho não poder, na hora que eu querer receber uma mensagem dele, eu vou olhar no celular, não vou ter ele lá mais nos meus contatos. Nesse momento, provavelmente eu vou sentir revolta. Agora eu não consigo ter sentimento nenhum nessa situação. E o presidente Michel Temer vai estar em Chapecó amanhã e vai receber os corpos das vítimas no aeroporto da cidade catarinense, onde haverá ali uma homenagem militar. A presença de Michel Temer no velório chegou a ser anunciada pela chapecoense, mas desmentida pela assessoria do Palácio do Planalto. E a justificativa foi a de que a presença de Temer no velório, acompanhado de assessores e seguranças, poderia limitar a participação de torcedores e moradores de Chapecó na cerimônia de velório. Bom, durante essa semana, muita comoção por conta desse acidente. A gente pensa nas famílias das vítimas, nas pessoas que trabalham na Chapecoense e, claro, também nos torcedores. Para tentar entender um pouco melhor esse momento de luto no mundo todo, a gente recebe aqui o psiquiatra Diego Tavares. Diego, bom dia, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Como é que a gente pode tentar entender um pouco melhor essa comoção que tomou uma amplitude mundial? Claro que a tristeza realmente já era muito esperada, a comoção grande, principalmente aqui dos brasileiros, mas isso tomou uma dimensão muito grande. A gente explica isso como? São atletas ligados a esporte, o futebol, o que motivou realmente esse luto mundial? Normalmente, a pessoa que passa por uma perda irreversível, ela vai vivenciar o luto. Quando a pessoa perde alguém que é desconhecido, ela vivencia o luto sozinha. Na questão de grandes perdas, de perdas coletivas como essas, o luto ganha uma proporção coletiva também. Principalmente porque essas notícias ficam sendo televisionadas o tempo inteiro, então os familiares estão em contato com notícias a todo momento, desde os familiares, mas em todos os locais que eles vão. Então isso explica como essa sensação de luto coletiva toma conta até de pessoas que não conheciam diretamente as pessoas, os familiares, os jogadores e tudo. Agora, doutor, luto é uma doença, é um trauma? O que é exatamente o luto e como os familiares, os amigos dessas pessoas que também perderam amigos, perderam conhecidos, ficaram também, de certa maneira, traumatizados com essa tragédia, mas de que maneira que ela pode ajudar aquele cidadão que é mais próximo das vítimas? É importante a gente falar nisso porque o luto é uma condição normal do cérebro. Tá? Então, existem áreas dentro do sistema nervoso central, dentro do cérebro, que identifica as circunstâncias ambientais e que produz uma modulação do humor. Começa a vibrar o humor da pessoa diante daquela situação. Então, diante de uma perda, o esperado é que a pessoa vivencie isso de uma maneira com emoções negativas. Então, emoção de saudade, de tristeza persistente, de pessimismo e até de desesperança, muitas vezes. Mas é importante diferenciar que até 2013 a gente esperava 2 semanas
para que a pessoa vivenciasse esse período e era considerado uma polarização do humor normal. Então, todos aqueles sentimentos, as emoções, as alterações de pensamento que aquela pessoa enlutada apresentava eram consideradas normais do luto, mas não necessariamente. Assim como algumas situações podem fazer o cérebro começar a funcionar numa maneira de luto, que é fisiológica, que é normal, em algumas pessoas mais vulneráveis, elas podem começar a apresentar sintomatologia depressiva já em menos de 2 semanas e até em menos de 1 semana. Exatamente essas características, por exemplo, para quem estiver próximo aos mais sensibilizados, para ter também esse sinal de alerta que a pessoa pode estar passando do limite do luto realmente para algo muito mais grave? Isso, porque depressão não é uma tristeza que toma conta da pessoa e faz ela ficar doente. Na verdade, não. A tristeza ela é só um estressor, tá? Que produz alguns hormônios inflamatórios dentro do cérebro e só naqueles que realmente têm uma vulnerabilidade que vão apresentar de fato a doença cerebral, psiquiátrica, depressão. Então, o luto, ele pode ser complicado, ou seja, ele pode ser deteriorado numa depressão, mas só naqueles indivíduos que já têm uma predisposição. Antigamente, a gente esperava 2 semanas para começar a avaliar se a pessoa está deprimida, porque a gente considerava que aquelas alterações eram normais, eram fisiológicas diante da perda. Atualmente, nós não levamos em conta tempo, porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam enlutadas, isso não é depressão, isso não é doença, até por 1 ano. Isso é considerado normal. Então, as características do luto, elas circunscrevem mais em termos de saudade e de lembranças, e às vezes o humor fica triste e fica pessimista, mas diante da saudade daquela pessoa que a pessoa perdeu. Quando o indivíduo já deprime, em decorrência de um luto que se complicou, ela já começa a apresentar sintomatologia de sono persistente, alterações de desesperança e até ideias de morte persistentes, então de querer morrer junto com a pessoa, né? E a inutilidade. Então, os estudos mostram que naquelas pessoas que perderam alguém e que aquelas que resolveram o luto e que em 1 mês já estavam retomando a sua vida, esses sintomas, desesperança, inutilidade, insônia, eles não estavam presentes e só nos que deprimiam depois. Então, quando a gente vê em casa alguém que está passando por um luto, mas que não consegue dormir todos os dias à noite, começa a ter desesperança e pensamentos persistentes de morte, isso já é um sinal de alerta. O que não significa que vai ter que tomar medicamento, porque nem toda depressão precisa ser tratada com medicamento já desde o início ou em algum momento. Mas é bom procurar um apoio, então, uma observação de que um diagnóstico pode já começar a ser feito nesse primeiro momento. A gente consegue preparar o cérebro para essas condições? Por exemplo, a gente vê que crianças às vezes perdem pais, né? A gente vê aí também até os próprios torcedores mirins que viram essa tragédia, torciam ali pelo time e de repente os jogadores que eram ídolos não vão mais estar ali. A gente consegue preparar de alguma maneira as pessoas para esse tipo de situação? Então, normalmente o luto ele faz parte das estratégias psicológicas de lidar com a perda. Tá? Isso de alguma forma é ensinado ao longo da história de vida. Então, tem famílias onde falar sobre luto é proibido, mas em algum momento a pessoa terá que entrar em contato com isso e provavelmente vai ser mais difícil entrar em contato com essas circunstâncias quando o tema é um tabu dentro da casa. Agora, quando já faz parte desde a infância de uma caracterização simbólica de o que significa o luto, de qual a repercussão disso, a irreversibilidade disso, principalmente, e aprender a lidar com o irreversível, por exemplo, a morte, já vai configurando na criança uma capacidade maior de elaboração, quer seja através da religião, das explicações que algumas religiões dão, ou quer seja através de explicações mesmo materialistas, né, da finitude, de o quanto a morte faz parte de um processo biológico. Isso vai variar de família em família, mas é importante sim esse tema ser abordado já desde a infância de uma forma natural, porque a morte é natural. Quando a morte é de uma maneira mais lenta,
Então, que existe uma preparação da pessoa, da família e de todos. Agora, quando a morte é abrupta, como a que aconteceu agora, as reações tendem a ser reações emocionais mais intensas. Então, reações de negação, de raiva, de inconformidade com o que aconteceu, ou de tentar achar um culpado, como se o culpado fosse aliviar ou atenuar aquela situação, o que não é verdade. Agora, doutor, o que percebemos também numa reportagem anterior à entrevista, a mãe do goleiro Danilo falando que naquele momento realmente não passa revolta pela mente, pelo coração dela. É um momento de muita tristeza. E o que a gente percebe, ainda que haja então a indicação de que esse acidente, essa tragédia poderia ter sido evitada, inclusive pelo próprio piloto ali, a comoção ainda é muito maior em relação à tristeza, à união, do que o sentimento de revolta. Esse sentimento de revolta, nesse caso, deve vir à tona, então, tão logo termine essas últimas homenagens? Isso deve eclodir? Então, a resposta diante de perdas é variável. Tem pessoas que entram em negação, tá? Então, a pessoa, assim, não acredita naquilo que aconteceu e age como se a situação não tivesse acontecido, pensando, inclusive, na possibilidade de haver uma saída, principalmente quando a pessoa está em hospital, em estado grave, mas que as condições biológicas são muito complicadas. Então, a pessoa pode entrar no estado de negação. O que pode ocorrer também é a pessoa afastar o contato emocional daquele evento. Então, ela racionaliza. Então, ela só fala dos fatos em si. Então, ela fala de forma distanciada emocionalmente. Então, o avião caiu, morreu, a quantidade, o número, a hora, como foi, as fraturas. E aí, mas como é que você está se sentindo diante disso? Não, a pessoa vai explicar e fala, não, nós estamos tentando pegar os corpos, porque nós vamos ter que transportar, e não falam de fato sobre o sentimento que estão vivenciando. Então, cada pessoa, e não necessariamente nós temos que exigir das pessoas o sentimento, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, você precisa falar, você precisa chorar, você precisa... Não necessariamente. Não necessariamente quem passou por luto precisa chorar para aliviar e passar o luto. Cada pessoa, de acordo com as suas estratégias psicológicas, vão adotar uma maneira cerebral de repercutir isso. Então, essa cobrança que pode ser ruim. Então, a gente exigir que a pessoa fale quando, na verdade, ela não quer falar, ou que ela se emocione ou chore quando, na verdade, ela não quer se emocionar. E, às vezes, o contrário também. Às vezes, a pessoa vem procurando a gente para falar sobre a morte, falar sobre as coisas que aconteceram. Porque a gente tem a mania de, por exemplo, quando alguma coisa, uma tragédia acontece, para desviar até o foco daquela pessoa que está muito sensibilizada, a gente fala, muda de assunto, né? Não, vamos falar de uma outra coisa. Isso não é, então, recomendado para todos os casos? Não é, né? A pessoa entra aqui, olha, não vamos falar sobre isso, vamos mudar de assunto, ou a gente começa, pensa em alguma coisa em que nós vamos falar, para a gente não falar. Depende do como a pessoa vai querer introduzir aquilo, porque às vezes o desconforto é nosso de ter que tocar naquele assunto, às vezes nós não sabemos como lidar, como falar sobre luto, o que falar, que palavra eu digo para alguém que perdeu alguém. Não tem palavra, né? A palavra é simplesmente o que eu posso fazer por você. Você quer falar sobre isso ou você não quer falar sobre isso? Você quer chorar ou você não quer chorar? Você quer sair de casa ou você que não quer sair? Então, aquela pessoa que vai dizer, né, como ela vai querer lidar com essa situação. E nós não precisamos perguntar. Então, se ela entrou na sala, ela está nos ligando e falando de outros assuntos, nós vamos falar de outros assuntos. Ou ela quer falar sobre aquilo, ela quer entrar em detalhes sobre tudo que aconteceu, então nós vamos falar em detalhes sobre como aconteceu. Essa é a melhor maneira de permitir que aquela estratégia que o cérebro da pessoa está pedindo para aquele momento, ela seja colocada em prática. A gente continua aqui com o senhor, só fazer a nossa virada aqui a partir de agora. Parte da nossa rede fica com a programação local. A gente segue, então, a nossa entrevista falando sobre a dor nesse momento enfrentado, um momento de luto, principalmente aqui no Brasil e também mundialmente, como interpretar e tentar diminuir esse sentimento tão ruim que toma todos nesse momento, doutor. Doutor, aí agora para quem fica, né? Existem outros profissionais da área do futebol, por exemplo, jornalistas que a gente perdeu, e a gente sabe que todo mundo, de alguma maneira, vai ter que utilizar o avião alguma vez na vida, né? E aí, como que eu enfrento isso agora? Porque a gente sabe que não está nas nossas mãos, a gente não é piloto de avião, a gente não trabalha em empresa aérea, eu vou ter que pegar o avião, o que eu faço para eu
conseguir enfrentar esse medo agora, eu posso ficar traumatizado a partir disso? Então, quando a gente pega um meio de transporte como o avião, é uma situação irreversível. A partir do momento que ele está no ar, a sua vida não está sob o seu controle mais. Isso em algumas pessoas gera uma sensação de desconforto, porque elas necessitam estar no controle o tempo todo, né? Elas precisam saber o que está acontecendo, como elas vão sair da situação, e no caso de avião isso não é possível. Quando a pessoa tem uma fobia, por exemplo, é uma situação cerebral onde aquelas áreas do cérebro ficam ativadas e elas produzem uma sensação de alarme o tempo todo. É como se o alarme do carro estivesse disparando, mesmo se não estivesse diante da situação. Então, isso é uma situação. Algumas pessoas têm realmente fobias de avião, elas têm uma sensibilidade a este evento e quando elas estão dentro do avião, esse alarme liga e não está sob o controle do pensamento. Então, nada que nós dissermos vai desligar aquele alarme, né? Então, seria como se a gente dissesse para o alarme, desliga, não. Precisa de uma coisa externa fazer aquilo. Agora, quando nós entramos em contato com situações catastróficas, é óbvio que isso gera uma sensação e os pensamentos e a memória maior de medo, porque realmente é uma situação perigosa. Então, isso é fisiológico, isso é normal. O que a gente pode fazer diante de situações como essa é sabermos que o pensamento nos eventos, ele não é bom. Então, estar ali, mas pensando diante das notícias, isso pode ativar o sistema nervoso, deixar a pessoa mais taquicárdica, com frio, com sensação de tremor, com sensação de medo. Então, o ideal, sempre diante de alguém que está diante de uma situação com medo, é tirar o foco do estímulo aversivo, então do estímulo de medo. Então, música ou leitura ou entrar em contato com outro evento, então isso em pessoas que não estão doentes, uma situação fisiológica de medo, normal de medo, isso pode ser bom. E o contrário pode ser ruim. Então, entrar no avião e ficar falando, nossa, será que nós vamos cair agora? Desviar o foco, né? Olha, você viu essas fotos aqui de como o avião fica destroçado na hora que cai? Pode ser a gente daqui a pouco. Então, assim, esse tipo de conversa. Melhor e esse tipo de memória não é bom porque deixa o sistema nervoso ativado. Tá ótimo. Nós conversamos aqui com o psiquiatra Diego Tavares. Muito obrigada pela participação aqui no Link Record News. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Bom, e ainda falando sobre essa tragédia, a gente pediu sua participação, sua mensagem aí de solidariedade para a gente exibir aqui na nossa tela. Então você pode participar pelas redes sociais, pela hashtag Link Record News, ou então também pelo WhatsApp, esse número que aparece aí na sua tela, DDD 11 95307 1851. E a gente tem mensagem aqui na nossa tela, né? Exatamente. A primeira participação é da Nair, de Campinas, interior de São Paulo. Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas. Obrigada, Nair, pela sua mensagem, pelo carinho. A Rosa, de Montemor, também em São Paulo. Que Deus ilumine cada um dos familiares dessa tragédia. Obrigado, Rosa. Tem também a mensagem do Lucas, de Araraquara, interior de São Paulo. Chapecoense tem a maior torcida do mundo. O time mudou a história do futebol. Força Chape. Termina a mensagem aí do Lucas. Faça como eles, então. Participe também com a sua mensagem de carinho, de homenagem, pelas redes sociais, hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp. A todo momento, interatividade aqui na tela, prestando essas últimas homenagens a todos os envolvidos no trágico acidente. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir você vai ver 5 dias após ser campeão, Nico Rosberg anuncia a aposentadoria da Fórmula 1. A gente vai agora para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Até já. Olá, pessoal da Record News. Estamos esperando vocês para assistir a nossa leitura dramática. Qual é a peça, João? Comoção, inquérito, dias curtos. Quando, Joaquim? Dias 6 e 7. Isso, terça-feira, 19h30 no Sesc Consolação e às 20 horas no Sesc Osasco. Vem nos prestigiar, esperamos vocês. Oi, pessoal do Link Record News. Nós somos a Dr. Phillips. Queremos convidar todos vocês para assistir nossa apresentação no dia 4 de dezembro, 18h30, estádio do Morumbi, abrindo show pro Black Sabbath. Todos convidados. Valeu.
gone from. Meio-dia, 11 minutos pelo horário brasileiro de verão. Nick Record News de volta. E a gente volta com uma surpresa na Fórmula 1. 5 dias só depois de ser campeão do mundo, o alemão Nico Rosberg anunciou hoje que vai se aposentar da modalidade. Isso aos 31 anos, Lidiane. Nolan, o anúncio foi feito em uma nota postada na página oficial no Facebook do piloto. Segundo ele, a decisão foi pessoal e envolveu principalmente motivos familiares, como o medo da mãe em vê-lo nas pistas. O alemão foi campeão da última temporada da Fórmula 1 com 385 pontos. 5 a mais que seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. E o cortejo com as cinzas de Fidel Castro chegam amanhã ao destino final, a cidade de Santiago de Cuba. O enviado especial Eduardo Ribeiro acompanha as homenagens pelo país caribenho. A caravana com escolta armada já passou por 12 cidades, percorreu metade do caminho. As cinzas de Fidel devem chegar amanhã a Santiago de Cuba, local do enterro. Os ex-presidentes Lula e Dilma confirmaram presença, além de um representante do presidente Michel Temer. Em Havana, à medida que a carreata se afasta, as regras impostas pelo governo, como a proibição à venda de bebidas, também vão sendo quebradas. Entre tantas homenagens, uma estratégia do Partido Comunista Cubano chama a atenção. Ninguém por aqui, no rádio ou na TV, pode se referir à morte de Fidel. Pelo menos não desse jeito. Eles chamam de desaparecimento físico ou dizem que Fidel está de outra forma. Como todos os cubanos, sentimos profundamente a desaparição física de nosso comandante em jefe, Fidel Castro Ruz. A tática é sutil, mas tem um objetivo evidente: passar a impressão de que Fidel segue vivo nos ideais que defendia, apesar de que para um bom grupo de cubanos o que deveria mesmo desaparecer é a opressão do regime. E num momento em que o Brasil se entristece pelo desastre com o avião da Chapecoense, veio de uma velha máquina de escrever cubana um gesto de solidariedade. Aos 84 anos, o poeta escreveu: saiba cada brasileiro que se despediu de Fidel, que apesar da tristeza que vocês têm passado, tudo isso que vocês têm sentido, eu exclamo agradecido. Sencillamente, obrigado. Agora de volta ao Brasil, medo nos parques de São Paulo. Frequentadores estão inseguros e reclamam da falta de policiamento. Um rapaz de 19 anos foi rendido por criminosos dentro do Ibirapuera, que é cartão postal da cidade. Era noite, hora de voltar para casa depois de um dia de atividades no parque. Mas foi surpreendido pouco antes de sair. 2 indivíduos me abordaram com faca e tudo. Aí eles pediram meu celular, eles estavam em 4, 2 ficaram escondidos, depois que um parecia ser menor, que pegou meu pertences, saíram correndo com outros 2 que estavam escondidos. O jovem prefere não mostrar o rosto por medo. Ele frequenta o parque para praticar esportes, mas agora não consegue mais ficar tranquilo. Eu não venho mais à noite, só venho de manhã, que é das 8 da manhã até assim, umas 5, 6 horas, depois eu vou embora. O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, chega a receber mais de 200 mil pessoas em um fim de semana. Famílias, esportistas, gente que leva o cachorro para passear, grupos em busca de diversão. Um movimento que atrai a atenção de criminosos, sobretudo de ladrões. Um levantamento feito pela nossa produção mostra que entre janeiro e outubro deste ano, os crimes cresceram na região. Os roubos foram de 990 para 1.005. A população reclama de falta de segurança. Hoje a gente percebe que a segurança do parque está um pouquinho a desejar. Porque antes a gente via mais, assim, guardas, né? Agora a gente não vê tanto. Eu acho que falta um pouco mais de equipe fazendo ronda, principalmente nos finais de semana. Principalmente nas entradas do parque também, para saber, né, quem que está entrando. E eu sempre venho fazer caminhada aqui, é muito perigoso mesmo, né? Sozinha aqui. Nós estamos gravando aqui no Portão 6, que fica na Avenida 4º Centenário, é um dos principais acessos do Ibirapuera. Durante mais de uma hora de gravação, não vimos absolutamente nenhum segurança passando por aqui. Inclusive aqui na porta, tem uma guarita, supostamente deveria ter alguém ali, algum segurança, mas está vazia durante todo esse tempo.
Uma situação que parece fazer parte da rotina dos parques públicos em São Paulo. São 22 e que ficaram sem seguranças depois que a prefeitura não renovou o contrato com empresas que prestavam serviço. Com uma microcâmera, nossa equipe percorreu alguns desses parques. No Alfredo Volpi, no Morumbi, zona sul da capital, não encontramos segurança nem mesmo na área dos brinquedos. Não tem segurança nas ruas de São Paulo, não tem segurança no nosso estado. Aí de um parque que nem esse vão tirar segurança, é um motivo a mais para não colocar mais o pé aqui tão cedo, né? O Parque Colina de São Francisco, no Jaguaré, chegou a mudar o horário de funcionamento. Fecha 2 horas mais cedo. Na época, flagrantes de lixo, sinais de falta de manutenção. Parque Buenos Aires, na Avenida Angélica, uma ilha verde entre os prédios do bairro Higienópolis. Aqui, o horário de funcionamento também mudou. Fechava às 10 da noite. Com a falta de seguranças, os portões são trancados às 6 horas da tarde. Eu acho muito errado, porque São Paulo é bem escasso, né? As áreas que você pode se divertir, pode espairar um pouco a mente, né? Ficar mais relaxado. E fechando mais cedo é menos lugar ainda para as pessoas estarem bem, né, no momento com elas. A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais espera arrecadar quase 5 bilhões de reais com o IPVA 2017. Por isso, vamos conversar agora com a repórter Paula Abranches, que tem mais detalhes sobre essa situação. Paula, é com você. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, a boa notícia é que o imposto ficou barato este ano, em média 4,4%. Mas, em compensação, a taxa de licenciamento subiu para R$ 92,66 e essa taxa deve ser paga até o dia 31 de março. E quem quiser quitar o imposto à vista vai ter um desconto aí de 3%. O governo de Minas espera arrecadar mais de 4 bilhões de reais, muito a mais do que o ano passado. Isso porque a frota aumentou. Ao todo já são mais de 9 milhões de veículos. A escala de pagamento começa a ser paga então a partir do dia 9 de janeiro e os contribuintes que quiserem aí consultar os valores é só acessar o site da Secretaria de Fazenda. Voltamos ao estúdio da Record News. E olha, não para de crescer a adesão ao programa Sócio Torcedor da Chapecoense. E essa procura não está restrita a Santa Catarina. Tem gente de todo o país adotando o time de Chapecó. É mais uma maneira aí de solidariedade, principalmente, Lidiane, uma ajuda importante para começar a reconstruir a equipe. Advogado, sócio-torcedor apaixonado pelo São Paulo, Pedro Melo, descobriu que a Chapecoense pode ser seu segundo time do coração. Ele aderiu ao programa sócio-torcedor do clube catarinense para ajudar a reconstruir o sonho alviverde interrompido nas montanhas de Medellín. É um caminho para realmente tornar a realidade esse sonho aí que essas pessoas viveram e não conseguiram concretizar, né? Pedro Melo é um dos milhares de brasileiros sensibilizados com a tragédia que matou 71 pessoas. Como ele, o publicitário paranaense Jorge Gloss saiu da solidariedade teórica para a prática. Gloss criou numa rede social uma página alternativa ao site oficial da Chapecoense. A intenção dele foi usar o potencial de mobilização da internet para expandir o número de adesões ao programa Sócio-Torcedor. Esse apoio irrestrito de todas as formas para o time, acho que é o que faz valer a pena, sabe? A campanha deu muito certo. De 8.500 sócios torcedores até segunda-feira, a Chapecoense contabiliza hoje 38.500. Em 3 dias, o aumento foi de 30 mil sócios torcedores. Ações como esta e outras que virão, certamente vão ajudar a Chapecoense a se reerguer e a continuar sendo uma força em ascensão no futebol brasileiro. Mais homenagens têm sido feitas para as vítimas da tragédia. Num gesto de solidariedade, o Independiente Santa Fé deu à Chapecoense a réplica do troféu da Copa Sul-Americana, conquistada pelo time colombiano no ano passado. O troféu foi entregue pelo presidente do Santa Fé ao diretor jurídico da Chapecoense, na cidade de Medellín. Com o presente em mãos, Marcelo agradeceu o gesto. É um carinho e um afeto e um pouco de consolo para o povo de Chapecó. Eu acho que nós não estamos mais falando de futebol, não estamos mais falando de
de diferenças de nacionalidade. Eu acho que o futebol está proporcionando essa união de corações. No Brasil, jogadores dos principais clubes paulistas também se uniram pela solidariedade. No vídeo, Rodrigo Caio, do São Paulo, Lucas Lima e Gustavo Henrique, do Santos, Fernando Praz, do Palmeiras, Danilo, do Corinthians e Wendel, da Ponte, vestiram a camisa do time de Santa Catarina. Pelo mundo, várias equipes decidiram estampar as homenagens nos uniformes. O francês Saint-Étienne, o uruguaio Nacional de Montevidéu, os argentinos River Plate, Racing, Arsenal de Sarandi e o Quilmes vão usar na próxima rodada camisa com o brasão da Chapecoense. Bonitas as homenagens. Bom, agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com o Pedro Leão, para a gente saber hoje quais serão os destaques aí do Record News Paulista. Pedro, muito boa tarde para você. Oi, Pedro. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Nolan. Olha, no Record News Paulista de hoje, nós vamos falar sobre a prisão da prefeita Darcy Vera de Ribeirão Preto. Darcy foi presa na casa onde mora por volta das 6 horas da manhã e levada à sede da Polícia Federal de Ribeirão Preto. A prisão da prefeita faz parte da segunda fase da Operação Sevandija, que investiga fraudes e desvios de dinheiro em contratações de mais de 200 milhões de reais na prefeitura da cidade. Nós também vamos falar sobre projetos que ajudam os outros. Estudantes de São José dos Campos criaram uma bengala eletrônica que vai ajudar os deficientes visuais. E o trabalho deles já está despertando o interesse de empresários do estado que querem ajudar a tirar essas ideias do papel e levar essas invenções para quem realmente precisa. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa às 1 da tarde, logo depois do Link News. Valeu, Pedro. Obrigado pelas suas informações. A gente acompanha então daqui a pouquinho no Record News Paulista. Obrigado, Pedro. Bom trabalho. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, número de idosos cresce e gera desafio maior à Previdência, segundo o IBGE. E ainda, o que destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Daqui a pouquinho, o Link Record News volta. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h27, horário brasileiro de verão. A gente volta falando sobre economia, porque a produção da indústria caiu 1,1% em outubro. É a maior retração para outubro desde 2013, quando foi de 1,5%. No ano de janeiro a outubro, a atividade do país acumula baixa de 7,7% de acordo com o IBGE. Em 12 meses, o segmento tem queda de 8,4%. E agora uma má notícia para a Previdência. O IBGE divulgou que nos últimos 10 anos, o número de idosos no país está acima da média mundial. Saiu de 9,8% para 14,3%. Quanto maior o número de idosos, maior o impacto na Previdência. Na quinta-feira, o presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência será enviada ao Congresso Nacional na próxima semana. Segundo Temer, o déficit da Previdência Social é de quase 100 bilhões de reais neste ano e a projeção é de que seja de 140 bilhões de reais para o ano que vem, 2017. Agora a gente convida aqui o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde. Melhor? Eu? É. Mais ou menos, mas eu acho que o noticiário está um pouco menos pesado hoje, né? Eu trouxe para vocês aqui. Boa tarde de novo, eu não falei para ele. Boa tarde para você que está vendo a gente em casa, desculpa. Hoje está um pouco mais leve a minha parte aqui, as redes sociais, apesar de todo esse pesar que a gente teve durante toda a semana, tem umas coisas diferentes para mostrar para vocês. Ainda assim, força a todo mundo que está precisando por conta de pessoal de Chapecó, enfim. O que eu trouxe para vocês hoje? O Instagram, ontem à tarde, lançou a retrospectiva do ano. Eu sei que não acabou ainda totalmente o ano. Do jeito que foi 2016, dá tempo de acontecer muita coisa em dezembro. Mas eles já fizeram um balanço final do que foi o ano na plataforma. Vamos por partes. Será que é por isso até que eles adiantaram a retrospectiva antes que mais coisa aconteça? Então, vamos terminar esse ano por nossa conta e risco, para que nada mais entre? Já deu, né? Chega. Já deu, parou. chega. Chega 2016, até o Instagram tá nessa. Vou mostrar para vocês o seguinte, Lid. Você sabe quem é o brasileiro que tem mais seguidores no Instagram no mundo ou não? Brasileiro? Conta, o brasileiro Neymar. Acertou na mosca. Põe a foto do Neymar aí, eu trouxe qual foi o post mais curtido dele em 2016. Esse aqui
Pela medalha, vocês imaginam de quando foi, né? Da Olimpíada. Sim. Você sabe quem é o segundo? Quer chutar, Nola? Não quero chutar, mas é de chutar Boleiro, também ou não? Boleiro. Boleiro também? Boleiro. Não sei, não faço ideia. Gaúcho, a gente falou dele ontem aqui. Ah, o Ronaldinho Gaúcho é o segundo? Gaúcho. Ele é o segundo. Ainda tá... O post dele foi esse do Ibrahimovic. E o terceiro brasileiro com mais seguidores não é do futebol, e aí sim uma mulher. Será que o pessoal de casa imagina quem seja? Kéfera. Bruna Marquezine. Mas aí tem um efeito Neymar aí também. Brumar é o nome do casal. Bru de Bruna, Mar de Neymar, Brumar. Brumar tá aí, ó. A foto dela mais curtida foi essa que vocês estão vendo. Esse é o top 3. Eu vou completar a lista do top 10 para vocês terem uma ideia. Fechou com Anitta em quarto, Marina Rui Barbosa, Davi Luiz, Ivete Sangalo, Luan Santana, Lucas Luco e Cláudia Leite. Ou seja, muito cantor, ator e jogador de futebol. Claro, né? Além disso, no mundo, fecharam a lista do top 10 também. Quem tá arrebentando no Instagram lá fora é a Selena Gomez. Eu não esperava, juro. Eu sei que ela tem um público muito grande, mas eu colocaria ela aí como a pessoa mais influente do Instagram em 2016. Ela foi a primeira, ficou na frente da Taylor Swift, Ariana Grande, Beyoncé, Kim Kardashian. Cristiano Ronaldo, o primeiro homem da lista, em sexto. E só tem 2, o outro é o The Rock, né? O Dwayne Johnson, o ator. E aí o que acontece? A Selena Gomez, dos 10 posts mais populares do Instagram em 2016, eu tô com a lista aqui, 8 são dela. Ela só perde o sexto e o nono pro Cristiano Ronaldo. O resto, 8 dos 10 são da Selena Gomez. Gente, são quase 6 milhões de curtidas numa única foto. É muita coisa, e você sabe o que me deixa um pouco... Assim, é o triplo do Neymar, né? Eu tava vendo do Neymar ali, o máximo dele foi 2 milhões. O dela quase 6. E o que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vale a consciência da gente discutir isso aqui no jornal, é o seguinte, eu não sei se o pessoal de casa reparou, mas isso aqui é uma publicidade. Sim, é a garrafinha ali. E tá aqui, ó, ela tem a hashtag ad no texto, porque ela anunciou que aquilo é um post patrocinado. E ele foi o post mais curtido do ano, ou seja, o Instagram tá bom para os negócios, é uma rede que tá ótima para você divulgar o seu empreendimento, seja a lojinha, a padaria na esquina, a uma grande marca como a Coca. O Instagram esse ano ele se posicionou muito para isso, ele se colocou como uma grande rede para negócio. Então, se você quer divulgar o seu empreendimento, pensa com cuidado, com carinho no Instagram. Eu acho que é a melhor dica que isso aqui deixa. Como curiosidade da retrospectiva, eu tenho mais uma aqui que eu vou pegar no meu celular para vocês, que é o seguinte: os lugares do Brasil que tiveram mais fotos de Instagram. Com base no GPS do seu celular, se você deixa ativado, aquele da localização, sabe? Do balãozinho assim. Ele colocou aqui em primeiro o Museu do Amanhã no Rio, Parque Olímpico do Rio 2016 também no Rio, o Boulevard Olímpico em terceiro, e aí Ibirapuera, o parque aqui em São Paulo, é o quarto. Fecha o top 5 a Praia de Copacabana, ou seja, o Rio proporciona muita foto, né? Esse ano mais ainda. E esse ano, né, devido aos Jogos Olímpicos, acho que tem tudo a ver. Esse é um grande motivo, né, Calixto? Exato. E aí, os 5 eventos do mundo que tiveram mais posts foram as Olimpíadas em primeiro, a Eurocopa em segundo, a Copa América em terceiro, o Super Bowl, que é do futebol americano, em quarto e a final da NBA em quinto. Sempre eventos esportivos, né? Ou seja, fica bem claro que o esporte dominou esse ano, não só por conta da Olimpíada, mas tudo que rolou de esporte ficou marcado. Eu acho que a retrospectiva do ano mesmo, de noticiário, quando a gente fizer aqui em 2016, deve ter muito esporte ali, né? Fechando, infelizmente, também com essa tragédia, envolvendo de alguma maneira esportistas, né? Exato, que é a maior tragédia do esporte. Então, esse ano ficou muito marcado para o esporte mesmo. Acho que 2016 é um ano que não vai passar em branco nas gerações futuras, meus filhos, seus filhos, netos, de repente. Eu acho que 2016 vai ficar um ano muito marcado. Na verdade, a sensação que eu tenho é que não vai passar nunca esse ano, mas... Tá quase, estamos em dezembro já, tá quase. É verdade, mas tá suado, né? Tá emocionante, tá com muita coisa, muita movimentação, população nas ruas, tem isso também pra gente aqui no Brasil, né? Teve essa impeachment, teve tudo esse ano. Para nós jornalistas, trabalhamos em 2016, hein? Opa! Nós trabalhamos em 2016. Parece uma década, né? Tem notícia por uma década aí. Levamos muita informação para vocês nesse ano. Logo mais deve fechar mais retrospectivas, Twitter, Facebook, enfim, eu trago para vocês também. Agora, para encerrar a semana, um pouco mais leve, né? Vamos ver, eu trouxe uma imagem aqui. Deixa eu colocar a imagem primeiro, porque, eu juro, essa eu não entendi. A gente trouxe vestido amarelo e branco, preto e azul, chinelo preto e azul, exato. Olha essa imagem, por favor. O que você está vendo? Eu não vou falar nada. Lid, você está vendo o que aqui? Uma criança na janela. Nolan,
Não tem como ver outra coisa. Eu sempre quando me falam dessas imagens, eu fico buscando outra... Mas o que você viu? É uma criança na janela. Tem uma criança ali, né? Tem. É. Por algum motivo ainda desconhecido, o que aconteceu foi, muita gente na internet disse que não vê nada. Juro. Eu olhei e falei, mas o que tem a foto desse menininho? Ele tá ali sorrindo, cabelinho voando na janela, deve estar batendo um ventinho nele. O que tem demais? Demais que não tô vendo um adulto perto, né? Isso é perigoso. Pode ser. É o que chama atenção. É verdade. Mas é uma criança na janela. Alguém não vê a criança, é isso? Sim, aí eles falam, nossa, mas que criança? Não, alguém vê só a janela, é isso? Sim, um borrão, assim, vê como se não tivesse ninguém ali. Ai, meu Eu fiquei muito assustado com isso, eu não sei porquê, mas enfim, eu vejo a criança. Não sei você de casa, a gente pode discutir nas redes sociais aí, se você viu, se você não viu, mas parece que tem muita gente que não vê essa criança aqui. E eu não entendi o motivo ainda. Eu vejo, todo mundo aqui vê. Se você não vê, nos comunique, algo está acontecendo. Tá? Bom, o bom é saber que, assim, normais ou anormais, somos todos... Somos iguais, né? Iguais aqui, nós pelo três menos. estamos na mesma. Então, é confortante isso. Porque no chinelo azul, dourado e branco, a gente discordou aqui. Acho que era eu e a Lid no dourado e branco e o Nolan no azul e preto. Era isso? Se tivesse mais umas 10 pessoas aqui, ia ter um racha, certeza. É verdade. Não, agora, mas nessa, por enquanto, eu tô vendo a criança, né? Vamos ver você de casa. Sim, que bom. Bom, muito bem, Calixto. Fechando a semana aí de uma forma mais leve, mais tranquila. A gente espera, então, a repercussão que deve acontecer nas redes sociais nesse final de semana que você nos traga aí na segunda-feira. Certamente tem uma enxurrada de informação. Tem política, tem tudo rolando. Alguma coisa na segunda a gente vem discutir aqui. Maravilha, Calixto. Bom final de semana para você. Até segunda. Obrigado para vocês também. Valeu, Calixto. Até mais. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir você vai ver. Será que o seu cão sente sua falta? A nossa colunista e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre isso logo mais. Continue com a gente. Até já. Link Record News de volta, meio-dia, 42 minutos. E a gente volta falando sobre o julgamento da Elise Matsunaga. Para isso, seguimos direto para o Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, onde está a repórter Denise Odorice, que acompanha o 5º dia de julgamento. Denise, boa tarde. Como está a movimentação, os trabalhos por aí neste momento? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Nolan. Olha, neste momento está depondo o médico legista Sami Jundi, ele que foi contratado pela equipe de defesa para a exumação do corpo de Marcos Matsunaga 10 meses depois do crime. Então, ele, por enquanto, é a testemunha mais forte da defesa e está colocando, está questionando, né, vários aspectos do exame necroscópico, quando da morte, e também da exumação. Então, uma coisa que ele já falou diferente de todos os outros peritos que foram ouvidos nos últimos dias é sobre a trajetória da bala na cabeça de Marcos. Então, ele foi o primeiro a dizer que a bala atingiu uma região do cérebro muito importante, que é responsável pelas funções vitais dos órgãos. E quando essa região é atingida, a morte é instantânea. Então, ele explicou tecnicamente de que há perda de massa cerebral, a perda da função neurológica e perda também dos movimentos do mecanismo de respiração de maneira muito instantânea. E que por mais alguns segundos apenas o coração ainda pode bater, mas que é considerada morte instantânea. Então, ele é o primeiro legista que está dizendo isso. Os legistas trazidos pela acusação rebateram, disseram que não, que esse projétil não atingiu essa parte importante do cérebro. Portanto, a defesa hoje está fortificada com essa nova declaração. Existem mais 4 testemunhas da defesa para serem ouvidas. A expectativa era que todas fossem ouvidas hoje, para então o julgamento terminar amanhã. Porém, o Sami já começou a falar às 10 da manhã, né? Já é quase 1 da tarde e ainda não acabou o depoimento dele. Então, agora a gente já não sabe se esse prazo estimado pelos advogados vai ser mantido ou não. Esse julgamento, de repente, pode ser estendido até domingo, por exemplo. E a expectativa já de resultado, é assim que termina o julgamento, já dado o veredito? Exatamente, porque assim que acabarem essas testemunhas da defesa, o que acontece? Tem um debate, né? Então, a acusação vai expor a sua tese, aí os advogados de defesa também expõem as suas, existe chance de réplica, de tréplica, aí já é um processo que a gente chama de debates, para só então os jurados votarem, né? Principalmente sobre as qualificadoras do crime. A Elise também ainda não foi interrogada, ela é interrogada talvez ainda hoje, mas também já estão falando que fique
fique para amanhã. E ela adiantou que não vai responder nenhuma pergunta da acusação, ela só vai responder as perguntas da defesa. Então, talvez seja um interrogatório mais rápido. Mas aí, respondendo a sua pergunta, depois que os jurados votam, eles têm que votar sempre sim ou não, né? Então, são perguntas bastante objetivas que o juiz faz. Então, a Elise é culpada pelo assassinato, ela assassinou, eles podem responder sim ou não. Ela usou de meio cruel, eles podem responder sim ou não. Ele estava vivo, né, quando foi esquartejado, pode responder sim ou não. A partir dessas respostas dos jurados é que o juiz estipula a sentença. Tá ótimo, Denise. Muito obrigada pelas informações. Boa cobertura, bom trabalho para você que segue aí direto do Fórum Criminal da Barra Funda. Obrigada pela participação. Lembrando a você que acompanha a Record News que todo o desdobramento do caso da Elise Matsunaga, esse caso realmente que ganha um apelo popular muito grande, desperta a atenção em todo mundo, você acompanha aqui todas as novidades e os desdobramentos dessa situação. Bom, agora a gente muda de assunto. Um jacaré de papo amarelo encontrado em um terminal do Porto de Santos precisou passar por um raio-x. Ele pode ter sido vítima de caça ilegal. De boca aberta é assustador. O jacaré de 1,5 metro e mais de 70 quilos apareceu em um terminal do Porto de Santos. Tinha uma corda presa na boca. Provavelmente foi vítima da caça ilegal. Essa espécie ela é muito apreciada na caça ilegal. E uma das formas que eles caçam é colocando um anzol com um fio ou com uma corda forte e aí o animal, para o animal ser capturado. Então, muitas vezes o animal ele estoura essa corda e acaba engolindo o anzol. O único jeito de saber se o bicho tinha engolido ou não um anzol era através do raio-x, feito no Centro Veterinário de uma universidade de Santos. Patas e principalmente a boca foram imobilizados. O jacaré do papo amarelo não é agressivo, mas para se defender, pode atacar. O exame de raio-x foi feito aqui nessa sala com a ajuda de vários profissionais. E o resultado sai imediatamente na sala do lado. Ali, naquela tela do computador, os veterinários já sabem. Esse jacaré não engoliu anzol nenhum. Está ótimo de saúde e pronto para voltar para a natureza. O que foi verificado é uma pequena quantidade de pedras, mas isso é comum do hábito alimentar dele. Às vezes ele vai capturar um peixe e acaba abocanhando uma pedra junto e acaba engolindo tudo junto. Mas isso não tem problema. Não, isso não interfere nada na soltura do animal. E hoje, sexta-feira, é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E a temporada de férias, viagens marcadas e aquela angústia de deixar o pet em casa. Para falar mais sobre isso, recebemos a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, muito bem acompanhada mais uma vez, né, Luísa? Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente está combinando de branco. É verdade. Que raça que ela é? Quem que é ela? Ela é a Bela, é a Samoyeda, a raça dela é a Samoyeda e ela é a mais famosa do Instagram. Ah, é? E também tem motivo, né? Olha o charme. É uma querida, linda, olha só que... E super comportada. Super, né? A gente percebe, silenciosa, inclusive, né? Não ouviu um latido dela. É verdade, ela não latiu até agora, desde que ela chegou aqui. Ela é bem tranquila, ela também é muito educada pela mãe, então isso facilita também. Isso conta. Agora, Luísa, assim como muitas pessoas que nos acompanham, tem um bichinho aí em casa, mas tem uma viagem marcada, agora fim de ano, né? Férias escolares também, e precisa se separar do bichinho, seja do gato, seja do cachorro. O que pode ser feito para tentar diminuir um pouco essa angústia que eles devem sentir? A primeira coisa é deixar no local que o cachorro ou o gato se sinta mais à vontade. Então, se porventura o cachorro se sentir mais à vontade na sua própria casa, então o ideal é convidar alguém para ficar hospedado na sua casa ou contratar alguém para ficar lá e então poder acostumar o cachorro naquele ambiente que ele já conhece. Isso para gato principalmente é muito importante, porque o gato gosta muito de ficar em casa. E também é muito importante que seja férias de verdade, não só para o dono, mas também para o bichinho. Então, colocar bastante brinquedo, fazer aquela festa, que tudo isso vai ajudar bastante para que ele se adapte à ausência do dono. Então, colocar comida mais gostosa, colocar brinquedos que ele ama, sair bastante para passear, tudo isso ajuda bastante a lidar com a ausência do dono. Agora, o animal, ele sente falta do dono ou de alguém, de uma companhia? Ele sente falta do dono. Cães e gatos são muito ligados aos seus donos, então realmente é o dono. E podem ter 5, 7 pessoas na casa que ele vai sentir falta de um específico. É sempre uma pessoa que ele acaba elegendo como favorito. E daí aquele viajou
pode ter falta de apetite, pode ficar triste, então realmente é o dono. E aí, por exemplo, no meu caso, meu marido ficou 10 dias fora. E assim, estávamos eu, a Sara, eu levava ele para passear, mas ainda assim a gente percebia um certo abatimento dele por causa do meu marido que estava fora, não comia se ninguém ficasse ali do lado dele, paparicando. Mesmo com a gente ali, ele pareceu sentir bastante a falta, então, do dono, né, do meu marido. O que a gente pode fazer mais para suprir isso? A gente pode aproveitar esse momento para fazer o que o seu marido, por exemplo, não gosta muito que faça. Então, de repente, deixar de vez em quando subir no sofá ou ficar um pouquinho em casa, passear por lugares diferentes. É a chance de ser mais legal. Exatamente. Que aquele que foi. Exatamente. Então, esse é o momento para você mostrar que ser mãe é mais legal. Comprar o cachorro. É mais ou menos isso. Então, dá um petisco que normalmente ele não recebe ou dá mais frequente do que ele costumava receber. Passear com ele em locais que ele gosta muito. Então, aumentar a frequência do passeio, fazer bastante carinho, estar mais presente ao lado dele. Tudo isso vai ajudar para que ele não sinta tanta falta. Agora, Luísa, às vezes o dono realmente não volta. Às vezes pode acontecer, de repente, caso de morte, por exemplo. E aí o cachorro vai sentir falta e a gente não tem como resolver isso. Pois é. Os especialistas em psicologia da morte, eles indicam que o cachorro, ele vá ao velório. É muito importante para o cachorro entrar em contato com o corpo já sem vida, porque é através desse momento que ele vai conseguir internalizar a morte e que ele vai conseguir internalizar que o dono foi embora e que nunca mais vai voltar. E daí, nesse caso, também é muito importante que o cachorro vá para casa de alguém que ele goste muito, que ele confie muito e que essa pessoa também faça esse momento de melhora do ambiente. Então, uma comida mais gostosa, um brinquedo que normalmente ele gosta bastante, mais brinquedos do que ele costumava ter, passear bastante. O exercício físico ajuda muito nesse momento, porque ajuda a liberar alguns hormônios de tranquilidade e de melhor aceitação. Mas muitas vezes é importante entrar com medicação, por isso busque o médico veterinário, porque ele saberá como orientar se for o caso de entrar com medicação. Então, assim como as pessoas, eles também vivem o luto? Vivem. Tanto é que o cachorro, principalmente se ele passar por esse período de participar do velório, ele fica em luto mais ou menos 1 semana, 15 dias, onde ele vai comer muito pouco, onde ele vai ficar mais triste e aos poucos isso vai passar. Então, da mesma forma que a gente também tem um período de 1 semana a 10 dias que a gente precisa ficar mais resguardado, o cachorro e o gato também. Tem até um filme, bom, conhecido por todos, né, com a Kita, o Richard Gere, tudo que trata de uma história real, onde o cachorro permanecia fazendo aquela mesma rotina de esperar o dono na estação do trem até o último dia de vida. Isso pode acontecer mesmo? Pode sim, principalmente naquela raça que é o Akita. O Akita, ele acaba elegendo um único dono e ele vai ser fiel e vai seguir esse dono para o resto da vida. Então, isso pode acontecer em diversas raças, como o husky siberiano, o próprio samoyeda. São raças que idolatram demais o seu dono. E eles são muito metódicos, então eles gostam daquela rotina. Então, sair da rotina não é algo que eles gostam. Então, mesmo que o dono faleça ou suma ou algo aconteça, eles vão continuar seguindo a mesma rotina. Certo. Luísa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Link Record News. Sexta-feira que vem você está de volta. Aliás, agora à tarde também você está de volta na segunda edição do Link Record News, né? É verdade. Berinha, até logo mais. Até a próxima, Luísa. Até, obrigada. Obrigado, Luísa. A gente aproveita agora e faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes. Continue com a gente, até já. 12h59, Link Record News de volta na sua tela. E a banda Guns N' Roses, que já tinha feito inclusive uma homenagem às vítimas da Chapecoense na página do grupo, prestou agora uma nova homenagem, desta vez durante um show no México. Os músicos se apresentaram na cidade do México. Um vídeo gravado por celular mostra o momento da dedicatória. O vocalista Axl Rose diz ainda que todos ficaram com o coração partido ao saber da notícia.
Em seguida, o grupo toca a música Knocking on Heaven's Door, que significa batendo na porta do céu. Os músicos fizeram shows recentemente na Colômbia e no Brasil. A homenagem logo foi muito comentada e divulgada nas redes sociais. Bonita homenagem. Olha, está confirmada a segunda inclusão a toda a prova. Corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos. Isso em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida vai acontecer no dia 4 de dezembro, mais conhecido como próximo domingo, às 7 da manhã no circuito do Ibirapuera. E para conhecer o trabalho do Instituto é muito fácil. Basta você acessar o site www.institutoolgacos.org.br. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.